Está visível para todos? Para mim, sim. Então, vamos lá. Gente, hoje a gente vai iniciar uma nova fase aqui no nosso processo de análise, porque a gente vem colocando os conceitos, mas às vezes esses processos ficam um pouco distantes da nossa realidade. Então, eu vou fazer um exemplo bastante simples aqui de como o capital de giro ele impacta sobre o caixa, né? Iniciando de uma situação bastante simples, uma situação de equilíbrio num capital de giro operacional, que eu estou aqui no meu momento 1, né? Formei o estoque com fornecedores cobrindo 100% do meu ativo. Então, eu tenho como origem dos recursos os fornecedores igual a 100 e eu tenho o meu estoque igual a 100. Então, o meu caixa é zero, eu não tenho nenhuma operação ainda, e o meu capital de giro operacional ele é zero, porque é o estoque menos fornecedores, exatamente igual à conta que a gente faz todo mês nos nossos resultados. Quando a gente avança para um processo de venda, o que a gente simulou aqui? Eu fiz uma venda de 50% do meu estoque, fiz uma venda com um markup de 20%, né? Dividi lá por 0,8 para chegar no meu volume de vendas. Estabeleci aqui, então, um lucro bruto de 12,50. Simulei aqui despesas de 6,50, imposto de renda sobre o resultado e um lucro líquido de 3,96, que dá mais ou menos 6% do valor de venda. Tá? E eu recebi isso, uma parcela à vista, equivalente aí ao meu lucro bruto, e financiei o restante para o meu cliente em 2 vezes. E tenho aí as despesas e os impostos a pagar no valor aí de 8,54. Então, o meu capital de giro operacional, ele continua idêntico. Eu tenho contas a receber de 50, mais estoque de 50 igual a 100, os fornecedores igual a 100. Então, meu capital de giro aí é zero. Meu lucro líquido lá está 3,96 e eu tive uma geração de caixa de 12,50. Tá? Aqui, quando a gente passa para o momento 3, a gente vai fazer o pagamento das despesas. Tá? Então, eu tenho caixa, né, de 12,50, paguei 8,54, fiquei com 3,96. E continuo lá com o meu contas a receber, o meu estoque, meus fornecedores, meu capital de giro continua sendo zero. Então, vocês observem que nesse momento, o que a gente tem como caixa é exatamente a geração do lucro líquido. Né? Ou seja, o lucro líquido ele caminha, como o exemplo que eu dei para vocês na nossa reunião anterior, tudo passa pelo caixa, né? Ou ele foi, ou ele é, ou ele será caixa em algum momento. Então aqui a gente tem esse processo. Quando a gente vai para o momento seguinte, eu tenho o quê? O recebimento de uma parte do contas a receber e o recebimento e o pagamento de uma parte dos fornecedores. Então o que se simulou aqui foi um recebimento de clientes de 25, meu estoque continua o mesmo, não teve mais nenhuma operação de venda e paguei metade do valor dos fornecedores, de 50. Então veja o que acontece. Quando eu olho para a evolução do capital de giro, o meu caixa ele ficou negativo. Ele ficou negativo porque eu tive que pagar o fornecedor e eu estou com uma parte dos valores ainda em contas a receber e uma parte dos valores ainda em estoque. Meu fornecedor, meu estoque, eles estão em equilíbrio, mas o cliente, quem está financiando sou eu. E quando a gente olha para o capital de giro, o que aconteceu? Eu passo a ter clientes 25, estoque 50 das 75, fornecedores, que é a origem de recursos 50, tenho 25 no capital de giro operacional. E a diferença para o caixa, porque é exatamente a diferença do lucro, ou seja, o lucro entrou positivo, a variação do capital de giro ela entra negativa, ou seja, ela força o meu caixa. Esta é uma situação real
que a gente observa nas empresas quando você tem um desequilíbrio entre o processo de recebimentos e de pagamentos, mesmo que você tenha uma operação que ela é lucrativa. Então, eu posso ter um déficit de caixa, uma pressão de caixa, porque, evidente, esse caixa não fica negativo, alguém botou dinheiro, né, para isso ser pago, e esse quem botou dinheiro ou é o sócio ou é o banco, né? Ou seja, ou eu vou buscar Sim. dinheiro. Oi? Você consegue colocar aquele pontinho vermelho para você ir mostrando? Pontinho Ou vermelho. mouse, Vamos ou tentar. mouse. Isso aí. Aí, Só dá para para você ver? poder ir explicando, entendeu? Quando você vai falando, porque Tá, às vezes as pessoas não entendem onde é que você está com o seu raciocínio, entendeu? tá. O pontinho vermelho eu não conheço. Não sei, não sei como colocar. Mas segue com o mouse aí, Mas com o mouse dá. à medida que você for falando, que as pessoas, para elas poderem pegando o raciocínio seu aí. Obrigado. Perfeito. Então, o que nós temos aqui é um processo de evolução do capital de giro e das operações de venda e recebimento. Tá? Então, essa sequência de momentos, né? Então, quando eu venho aqui, ó, desde o momento 1, em que eu estabeleço o meu estoque, tá? Financiado 100% pelo meu fornecedor, antes de qualquer operação, eu tenho uma situação de equilíbrio no capital de giro operacional. Meu capital de giro operacional é zero. Tá? Formuleta que nós já exploramos várias vezes. Do capital de giro é contas a receber, mais estoque, menos fornecedores, menos o eventual adiantamento de clientes. Quando eu vou para o segundo momento, é o momento da venda, em que eu estabeleço o processo de venda com uma margem, né? Aqui a margem foi calculada com 1,8. Então, o meu custo é 50%, eu vendi 50% do meu estoque, certo? O meu estoque era 100, passou para 50. Então, o custo da mercadoria vendida é 50. Os 62,50 que eu vendi, menos os 50 de custo, dá os 12,50. Estimei uma despesa de 6,50, então tive um resultado de 6. Calculei o imposto de renda e apurei o lucro líquido. Então, quando eu faço essa situação, eu continuo tendo uma situação de equilíbrio. Clientes mais contas a receber, né? O cliente é contas a receber, mais o estoque, menos os fornecedores, capital de giro igual a zero. Eu estou com o caixa que eu recebi parte à vista, parte eu financiei. Quando eu passo para o momento de pagar as despesas, ou seja, era 8,54 que eu tinha para pagar, ela foi para zero, ele consome o meu caixa. Tá? Então ele vai de 12,50 para 3,96, que é exatamente o lucro líquido apurado no momento anterior. E o capital de giro continua zero, porque eu tenho o contas a receber igual, o estoque igual, a soma dos dois dá 100, fornecedores dá 100. No segundo momento, que sucede, o que acontece? Eu tenho que pagar metade do valor dos fornecedores, tá? Ou seja, eu comprei ele em duas parcelas. E eu não tenho recursos em caixa para fazer isso. Então eu tenho que recorrer a alguma fonte de financiamento, ou recursos próprios, ou recursos de terceiros. Então, quando eu tenho essa situação, eu mantenho uma situação, eu continuo tendo lucro de 3,96. O meu lucro contábil ele está lá, mas o meu resultado de caixa ele é negativo. Quando a gente vê o cliente, se ele baixou para 25, eu recebi uma parte do cliente, ajudou a pagar os 50 que eu tinha que pagar dos fornecedores. Eu tinha os 3,96 que tinha sobrado lá, que era o meu lucro líquido, mas ele já não é suficiente para cobrir os 50. Aí eu tenho os 25 do cliente, 50 do estoque, menos os fornecedores, que é 50, me dá um capital de giro de 25%, de R$ 25. Se eu pegar 25 e tirar os 3,96 que tinha sobrado no meu caixa, é exatamente o 21,04. Então, quando a gente olha para o capital de giro, a gente tem que entender que ele é uma saída de caixa, quando ele é uma variação positiva. Se ele for negativo, ele é uma entrada de caixa. Então, no caso aqui,
o capital de giro menos o lucro líquido, ele dá a variação de caixa. Estes dados que vocês estão vendo aqui agora são exatamente o nosso capital de giro operacional medidos em final de mês, janeiro, fevereiro, março, abril e maio. Então, o que nós temos aqui? O estoque final, contas a receber final, contas a pagar final, que é o fornecedores, adiantamentos e o saldo, que é o CGO, tá? O capital de giro operacional. Então, nós tínhamos em janeiro um saldo de 58 milhões, em fevereiro ele foi para 73 milhões, em março para 82 milhões, abril para 88 e agora ele está em 112 milhões, ou seja, ele está crescendo. Né? A variação aqui do capital de giro está sempre sendo positiva, ou seja, eu precisei de mais 7,9 milhões de recursos, depois mais 14,5, depois mais 8,9, depois mais 6,1 e agora mais 24. Quando eu olho para a geração de resultado, que é o dinheiro que acaba entrando no meu caixa, né, depois de pagas as despesas, o que eu tenho? 4,5, 3,6, 8,7, 3,4 e 7,7. Quando eu olho o impacto no caixa, o capital de giro aqui, a variação do capital de giro foi 7,9, a geração de resultado foi 4,5, tive uma necessidade de caixa de 3 bilhões. Então vejam que é uma operação que ela foi positiva em 4,5 milhões, mas ela me gerou um déficit de caixa de 3,3 milhões. Quando eu olho para fevereiro, a situação também é a mesma. Eu tive um resultado positivo de 3,6, mas eu tive uma variação no capital de giro de 14 milhões. Então a diferença aqui dá 10 milhões. Em março foi bem perto do equilíbrio entre o resultado e variação do capital de giro, mesmo assim foi negativo em 230 mil. Em abril, a gente chega no valor de 2,7 milhões de necessidade de caixa, e em maio, 16 milhões. O acumulado nesse período é de 33 milhões. Então vejam, mesmo eu tendo uma geração de resultado aqui de 4,5, mais 3,6, mais 8,7, mais 3, mais 7,7, que dá os 27 milhões que a gente teve de resultado líquido contábil até agora, como nós tivemos uma situação de variação do capital de giro, tá, muito forte, sempre positiva, o capital de giro sempre foi crescendo em todos os momentos, ela foi gerando necessidade de caixa. Tá? Ou seja, isso aqui teve que ser financiado ou com recursos próprios ou com recursos de terceiros. Então, o grande cuidado que a gente tem que ter quando a gente fala do impacto do capital de giro, e a gente veio demonstrando isso ao longo do tempo, e agora a gente está vendo isso numa situação real, ou seja, os nossos números, efetivamente, a gente vê que a gente vive um paradoxo, né, de um resultado bastante positivo, quando a gente olha para a geração de resultado, mas com um impacto no caixa extremamente negativo. Porque o capital de giro está saindo um pouco de controle, né? Num crescimento constante, sempre maior e maior e maior e maior. Então, isto é uma situação que leva as empresas a ter que buscar recursos fora, tá? Ninguém tem caixa suficiente para bancar essa taxa de crescimento eternamente, e a gente precisa começar a voltar a ter um pouco mais de equilíbrio, né, nessa situação do capital de giro. Chiquinho, volta lá, por favor. Põe na tela aí. Você quer só a última tela? Pode ser só a última tela. Deixa eu compartilhar aqui. Isso aqui é muito real, sabe? Porque muitas das vezes a gente vive
essa incógnita, né? Principalmente o pessoal da área comercial, que eles falam, mas eu estou vendendo e estou dando resultado. Realmente, o negócio está muito positivo, o negócio ele dá lucro. No entanto, as nossas ações totais de gestão de estoque, de gestão de contas a receber, né, com relação ao prazo de pagamento que a gente dá aos clientes, eles impactam diretamente no caixa. Apesar da gente estar... As compras também, né, Fernando? Os estoques. É a gestão do estoque, né, que eu estou falando. Os dois tripés, gestão do estoque e o recebimento com o cliente, essas duas pernas aí desse tripé, né? Dessa mesa aí, são 4 pés, né? Estoque, contas a receber, contas a pagar e adiantamento de clientes. Essa gestão não é só vender. Existem essas outras duas gestões que elas impactam muito no caixa. Você tem que vender bem, isso faz parte do negócio. Mas a gestão do estoque e a gestão do contas a receber é fundamental para que a gente não visualize o que nós estamos visualizando aqui. Que é a gente vender e não ter dinheiro para pagar as contas. É basicamente isso. Exatamente. A gente vende e não tem o dinheiro para poder pagar. Mas por que eu não estou? Por que o dinheiro não está no caixa? Porque o dinheiro ou está no estoque ou está na mão do cliente no prazo que você deu excessivo ao cliente. Diferente do prazo que você compra. Isso. Então, é isso que nós estamos vendo aqui. É essa sensação que, às vezes, é difícil explicar, entendeu? Mas é o que acontece demais no nosso negócio. Porque os volumes são muito altos e a necessidade de caixa é muito alta. Você vê, nós estamos falando aqui no impacto, por exemplo, no mês de maio, de 16 milhões de reais. Que foram buscados em algum lugar. Ou no capital próprio dos sócios, ou no capital de terceiro do banco. Isso não tem mágica. Ou sai do bolso dos sócios para poder pagar a conta, ou sai de empréstimo no banco a 2% ao mês, que é a taxa de hoje. E 2% ao mês de 16 milhões aí, tá? 400 mil reais de juros. Então, gente, é isso que está sendo, que acontece muito. É uma estratégia que está custando esse dinheiro, R$400 por mês, 400 mil por mês. Por quê? Porque se eu não puxar os produtos agora, eu não vou ter lá na frente. É uma situação no mercado. Mas custa dinheiro, né, Fernando? Custa esse dinheiro, tem que ser a realidade. Né? Isso aqui é muito real, isso. E, assim, vocês acham ruim cobrar os juros financeiros do cliente. Então, por exemplo, quando você for passar o preço, tem que passar o preço que esse produto ficou no estoque. Quantos meses esse produto ficou no nosso estoque? 6 meses? Então, ele tem um custo de estocagem, né? Então, vocês têm que repassar esse valor. Vocês acham ruim de cobrar isso do cliente. Mas isso é real, gente. Dinheiro é conta. É calculadora. Vamos dar uma olhadinha no... Posso interromper aqui? Pode seguir aí, Chiquinho. Obrigado. Era só isso que eu gostaria de pontuar. Não, perfeito. É uma questão muito real isso, sabe? Nas discussões com o comercial, essa questão de que eu estou dando lucro, mas não sei cadê o dinheiro. O dinheiro está em algum lugar. Nós temos que achar ele. E, geralmente, ele está no estoque. Ou no contas a receber. Ou no contas a receber no prazo que você deu para o cliente.
Eu não peguei o dinheiro e gastei o dinheiro, não. Não, Nunca. isso Nunca peguei o dinheiro e gastei ele, graças a Deus. Devia ter feito em algum momento. Na verdade, é um fato. Também tem que ser lembrado que mesmo uma empresa que tenha um bom crédito, né, e a gente tem essa condição, ele tem um limite, né? Então, até onde vai esse limite? Até onde eu consigo financiar dentro de uma operação como essa? A outra consideração que tem que ser feita é o risco, né? E quanto mais eu aumento o volume investido, mais eu aumento o risco do negócio. E quanto maior o risco do negócio, maior é a taxa de retorno que é exigida para remunerar esse investimento. Então, quando a gente coloca esses números agora para vocês, e a gente faz isso em função de toda a conceituação que a gente veio passando ao longo do tempo, né, é uma somatória. A gente sabe que a gente está num processo, que isso nunca tinha sido efetivamente cobrado de uma maneira sistêmica de vocês, né, com acesso à informação, com a demonstração todos os meses, mas agora a gente tem. E a gente precisa estar bastante atento com relação a isso, porque mesmo quando você foi colocar, não, eu vou botar aqui a taxa de juros no meu contas a receber. Tem que lembrar que tem um limite de captação, né? Assim, eu vou ter que buscar esse dinheiro em algum lugar. E até onde eu consigo me endividar, até onde eu consigo assimilar isso. Quando eu estou falando do dinheiro do sócio, a coisa ainda é mais tranquila, entre aspas, por quê? Porque os sócios não vão me executar, né? Eles vão executar a própria empresa. Mas quando você começa a buscar recursos de terceiros, o terceiro não tem dó, né? Então, o banco, se você começa a ter que levantar dinheiro no banco, ele vai começar a pedir garantias, ele vai começar a pedir colateral e ele vai subindo a taxa de juros cada vez mais. Nós estamos num processo de forte subida de juros, a gente vem alertando isso desde a nossa primeira reunião, e que isso ia bater nos nossos resultados, vai bater no nosso capital de giro, e evidentemente isso vai também acabar alcançando os nossos resultados, porque por enquanto a gente ainda tem uma situação em que o resultado em si ele está positivo, ele vem acima daquilo que a gente tem como o orçamento geral em termos de resultado. A margem na comercialização ela está sendo contida, então o pessoal está conseguindo segurar, mas a custa de uma subida muito grande do capital de giro. Isto é aquilo que eu falo. Se nós não pararmos esta curva, se a gente não conseguir estabilizar esse capital de giro, a gente vai começar a ter que consumir esse capital de giro, descontando o título, buscando empréstimo, ou o que quer que seja, para financiar essa operação, e começa a comer a margem, né? E começa a comer o resultado, começa a comer o retorno do investidor, vai tornando a situação mais difícil.